Vamos para a nossa entrevista desta segunda-feira, para começar a semana falando sobre um tema que nos traz bastante preocupação. Informações do Ministério da Saúde. Essas informações mostram que diminuiu de maneira substancial o volume de crianças vacinadas, crianças até 5 anos. Uma diminuição importante. Aquela caderneta que você está acostumado a conviver com ela, quando você era criança, passou por esse processo de ter que ir ou até a vacinação ir até você, quando a vacinação acontecia nas escolas, ou quando você passou a levar os seus filhos, seus netos, para essa mesma imunização. Nós vamos conversar com o Renato Kifuri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Oi, Renato, como vai? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Ronald. É sempre um prazer falar com vocês aí da Band. Muito obrigado. Renato, me diga uma coisa, a curto, médio e longo prazo, esse déficit importante que foi verificado pelos dados do Ministério da Saúde podem trazer que tipo de mazela a essa população? A gente já vem assistindo nos últimos anos uma queda das coberturas vacinais no país, desde 2015, e que na pandemia, em 2020, se acentuou de maneira muito importante. Perdemos aí quase mais 20% na média das coberturas vacinais. As famílias com receio de sair com seus filhos durante a pandemia não entendeu ali que a vacinação era um serviço essencial e acabou optando por não vacinar. Muitas famílias deixaram de vacinar suas crianças. E a gente corre o risco aí de ter como uma das sequelas ou dos legados da pandemia o recrudescimento de doenças já controladas, diarreias por rotavírus, meningites, pneumonias, coqueluche, sarampo, rubéola, febre amarela. Esse risco é real. Então nós temos que, quanto antes, recuperar essas perdas de coberturas vacinais. A campanha que se inicia agora, dia 1º de outubro, de multivacinação, tem como principal objetivo essa recuperação. E vamos ver se a gente termina um ano numa situação melhor que terminamos 2020. Doutor Renato, boa tarde. É claro que no ano passado, neste ano também, havia esse receio que o senhor enfatizou aí, os pais receando sair com a criança, levar para vacinar, etc. Mas o senhor acabou de nos informar que o problema vem desde 2015, né? Que há uma reversão ali desde 2015. A explicação para o ano passado e para este ano está dada, né? O receio da pandemia, do coronavírus, etc. Mas há uma explicação para essa mudança que foi detectada de 2015 para cá? Olha, temos várias explicações. Alguns estudos estão acontecendo justamente para tentar reconhecer o que tem feito a população deixar de vacinar seus filhos como se vacinava há décadas atrás, ou mesmo há mais de 5 anos atrás. Claro que o que acontece no interior da região norte do país ou no nordeste não é o mesmo motivo que faz uma pessoa de um grande centro, no sudeste ou no sul, não vacinar. Nós precisamos reconhecer e particularizar cada região. Mas hoje o calendário vacinal exige idas, o calendário ficou tão amplo, ficou tão adequado para as crianças com tantas vacinas, que exige idas mensais no primeiro ano de vida. Então praticamente todo mês tem vacina. A realidade mudou no sentido de pais e mães trabalhando e a possibilidade de faltar ao trabalho numa crise econômica também nos últimos anos dificulta tantas vezes essas idas. O próprio acesso horário de funcionamento dos postos de saúde já não atendem mais essa família que trabalha. Está em horário comercial quando muito, então precisa abrir dia à noite, de fim de semana, para reverter esse quadro. Também o desabastecimento, muitas vezes a família vai no posto de saúde e a vacina está em falta, né? Aconteceu algum problema no estoque, não foi entregue, o que gera não só a perda de oportunidade de vacinação, mas um treinamento mais adequado ainda do profissional de saúde na sala de vacinação, porque ele chega no mês que vem, ele tem que recuperar o atraso vacinal, ele não sabe como agir, então o treinamento e a rotatividade desse profissional da sala de saúde também tem sido um fator implicado nessas coberturas mais baixas. Mas acho que como pano de fundo disso tudo, as pessoas estão deixando de vacinar mais ou estão se importando menos com a vacinação pelo próprio sucesso das vacinas, né? Essas doenças vêm desaparecendo nos últimos tempos.
a gente nem ouve mais falar de casos de difteria, de rubéola, de pneumonias, de meningites, por conta do sucesso da vacinação. E essa falta da percepção do risco é que fica como pano de fundo disso tudo. Então já tem uma dificuldade, não se sente ameaçado, essa geração e até dos profissionais da saúde nunca trataram essas doenças. Então a percepção de risco eu acho que funciona como um atenuador da vontade de imunização. No passado as pessoas morriam de medo, teriam muito receio de seus filhos acordarem paralisados, morrer de coqueluche, não atrasavam um dia sequer a vacinação. Hoje o próprio sucesso das vacinas faz com que haja um relaxamento nessa urgência da vacinação e a gente acaba deixando. Então, eu acho que é preciso ter comunicação melhor com a população. Se não informar que se não vacinarmos, essas doenças voltam, a gente corre o risco de realmente tê-las de volta. E o sarampo hoje já é um exemplo vivo disso no país. O senhor fez aí uma lista de motivos, né? E acho que todos eles são irrefutáveis, estão todos presentes aí. Eu me lembro, há mais de 50 anos, era uma situação corriqueira ali na escola, né? Chegava alguém funcionário da saúde e tal, assessorado ali pelo pessoal da própria escola, e até a época daquele revólver, né? Você tomava vacina e tal. Ou seja, o país tem a cultura da vacinação e isso pode mudar, não é uma coisa perene, necessariamente perene. E o senhor disse aí que na medida em que as doenças não vão aparecendo, são casos do passado, as pessoas vão relaxando. E nós falávamos aqui, quando a Ana Luísa Bessa disse que o senhor seria o nosso convidado, sobre o sarampo. Porque antes dessa pandemia aí do coronavírus, surgiram notícias preocupantes a respeito do sarampo, que os casos estavam aparecendo, havia um foco específico ali com a entrada de imigrantes da Venezuela, né? A Venezuela naquele caos sanitário, as pessoas fugindo desesperadas de lá pela situação do país no geral. E de repente casos começaram a ser relatados bem longe, lá de Roraima, onde entravam esses imigrantes. Há alguma doença, o sarampo, por exemplo, há alguma doença específica que preocupe mais nesse momento com a falta de vacinação? Olha, o sarampo é a primeira doença a dar suas caras, porque ele é o mais transmissível de todos. A gente costuma dizer que sarampo não poupa indivíduos suscetíveis. Onde ele encontra alguém sem vacina, não imunizado, ele se espalha. Então é o vírus mais contagiante que a gente conhece. Ele ainda circula em vários países, na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul e América Central também. E baixou a guarda nas coberturas vacinais, ele é o primeiro a se manifestar. Difteria, rubéola, são outras doenças de coqueluche, são doenças também que preocupam. Mas você tocou em dois aspectos importantes. Um deles é a vacinação escolar, essa parceria do Ministério da Educação com o Ministério da Saúde, que precisa ser reativada. Compromisso das escolas nas matrículas de crianças, desde a pré-escola até adolescentes, adultos, de checar essa caderneta de vacina, levar a vacina onde está a criança ou adolescente, não ficar esperando essa criança ou adolescente lá na sala de vacina. Muitas vezes são estratégias que muitos países utilizam e têm sido de muito sucesso, muito exitosa em vários países. E outro aspecto importante que você comentou é a questão da comunicação, né? A vacinação na escola, a gente fazia cartazes, a gente tinha parcerias com a sociedade civil, com as igrejas. Hoje os pais e mães estão nas redes sociais, estão na internet, nos grupos de WhatsApp, é lá que nós precisamos nos comunicar com essas famílias. Então não adianta mais a gente tentar utilizar a mesma ferramenta de comunicação que se usava há décadas atrás, porque os pais hoje são jovens, os jovens não estão mais frequentando os lugares que a gente frequentava. O ambiente virtual é o ambiente de comunicação segura. Então é preciso ter um olhar diferente para a comunicação. Nós precisamos sim falar de uma maneira empática, de uma maneira sensível, para que as pessoas se mobilizem à vacinação. E precisamos aprender a nos comunicar melhor, senão não vamos sair dessa... além do acesso, né, que nós já comentamos, facilitar o acesso e mostrar a importância de um jeito hoje que o jovem entenda, que os pais jovens entendam, para mim é o grande caminho para reverter esse quadro. Porque a campanha de vacinação ela é efêmera, ela dura um mês,
mas nós precisamos resgatar a vacinação de rotina, a importância da vacinação no calendário rotineiro e não atualizar o esquema atrasado uma vez por ano. Doutor Renato, uma última da minha parte aqui. O senhor chegou a citar que entre os problemas, né, às vezes há a falta de vacinas. A pessoa chega lá no posto de saúde, resolve naquele dia e tal, mas chega lá e não encontra. Esse é um problema persistente, tem ocorrido muito, algum problema com a logística do Ministério da Saúde, que aliás terceirizou a distribuição de vacinas em 2018. É um problema recorrente ou ele é pontual, ocorre de vez em quando? Olha, esse é um problema mundial. O mundo está consumindo mais vacinas, né? A despeito da Covid-19, muitos países introduziram vacina de meningite, de pólio, de coqueluche, vacina para grávidas, vacinação de crianças contra hepatite, catapora, sarampo, o que é ótimo, né? O mundo está consumindo mais vacinas, mas a produção não acompanhou esse desenvolvimento. Então, hoje a gente tem falta mundial de vacinas de HPV para suprir todos os mercados, nós não temos febre amarela para todo mundo, nós não temos vacina de pólio para todo mundo, não temos vacina de sarampo, e aqui a gente vem, até aqui a gente assiste não só o desabastecimento, como em surtos, como tivemos a febre amarela e estamos fracionando vacina, dando metade da dose, um quinto da dose, no sentido de otimizar o frasco, porque não havia onde comprar vacina no mundo. Então, esse é um problema. Aqui, por exemplo, com a vacina Penta, uma vacina importante do calendário contra 5 doenças, nós recusamos um lote que veio da Índia por questões de qualidade, né? A Anvisa, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade aqui, recusou um lote porque ele não estava de maneira adequada e ficamos 3, 4, 5 meses sem onde comprar, onde adquirir essas vacinas, porque não havia outro fabricante disponível. Então, realmente, esse é um problema que o mundo precisa enfrentar. As vacinas hoje são uma ferramenta de prevenção em saúde pública barata, efetiva nos países. O mundo está consumindo muito vacina e se nós não adequarmos o parque fabril, a produção de vacinas ao consumo que está sendo atualizado, essa, infelizmente, vai ser uma constante. Vivenciamos nos últimos anos falta de BCG, falta da vacina Penta, falta da vacina do sarampo, falta da vacina de febre amarela, e não é o Brasil só não, esse é um problema mundial que, se não for encarado de frente pelos organismos internacionais com um olhar, né, para a saúde pública do mundo, não só do país, nós vamos infelizmente ter que conviver com isso há algum tempo. Espero que o Brasil ainda tenha uma posição privilegiada. Ele adquire vacinas com compromisso de transferência de tecnologia, ou seja, Butantan e Biomanguinhos têm produzido a grande parte das nossas vacinas, o que nos garante um desabastecimento muito menor, mas ainda assim ocorre. Doutor Renato, o uso da máscara minimizou de que maneira, e o uso da máscara de maneira tão flagrante, há quase 1 ano e meio, minimizou de que maneira a transmissão de tantas outras doenças de origem respiratória, ou que tem transmissão pela saliva, ao longo desse período, indo na direção contrária a todo o decréscimo de imunizações, por tudo que a gente já relatou aqui nessa conversa, a partir dos dados do Ministério da Saúde. Como as máscaras foram importantes nesse período? Muito, muito importante. Felizmente, nós tivemos aí uma temporada tímida de gripe o ano passado. Os casos de pneumonia despencaram. Sarampo, o estado de São Paulo registrou 5 casos, acho que em 2020, um número absolutamente improvável, né? Ou seja, o isolamento, distanciamento e uso de máscara, que foi efetivo para reduzir a transmissão da Covid, obviamente não reduziria somente a transmissão da Covid. Então, nós tivemos aí felizmente, ao lado dessas baixas coberturas vacinais, uma baixa circulação desses agentes infecciosos, o que protegeu, né, o que por enquanto não trouxe nenhum dano. Com a volta agora, né, da convivência, das escolas, das frequências sociais, das aglomerações, Ficou ruim, o sinal travou a imagem do doutor. O senhor me ouve, doutor Renato? Infelizmente caiu o sinal, já no finalzinho do bate-papo aqui com o doutor Renato Kifuri. E a última pergunta que eu iria fazer para ele era exatamente sobre a questão da multivacinação, que vai acontecer agora, nessa semana, e a possibilidade de os pais e os familiares
terem acesso a uma rápida compensação. Doutor Renato, o senhor nos ouve? Ouço muito bem, muito a bem. gente estava finalizando. Isso, para finalizar, falando... isso. Em relação às máscaras que protegeram não só contra a Covid, mas contra várias doenças. Tivemos um decréscimo muito grande dos casos de gripe, de pneumonia, de meningites no país. E o risco agora é justamente esse, com a volta do convívio, com a volta das atividades escolares, a gente tem uma população, esses agentes infecciosos circulando novamente no ambiente das pessoas, especialmente das crianças e adolescentes desprotegidos. Esse é o risco que a gente precisa minimizar e correr atrás desse prejuízo, recuperar essas coberturas vacinais o quanto antes. A campanha de multivacinação começa agora dia 1º de outubro, e a boa novidade é o adolescente que vai ser vacinado nessa campanha não precisa mais guardar aquele intervalo de 14 dias entre a vacina da Covid. Pode aplicar simultaneamente ou com qualquer intervalo. Os dados mostram que não há interferência na resposta. Então, a gente vai poder, na mesma visita que o adolescente for fazer sua vacina da Covid, atualizar as demais vacinas do calendário. Perfeito. Doutor Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor Renato, muito obrigado pela atenção costumeira com a Rádio Bandeirantes. Um abraço, até a próxima. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos e os ouvintes também.